Olá e bem-vindos a Dukascop TV. Hoje nós vamos falar sobre os mercados americanos de renda fixa. Meu convidado é o gestor de fundos do EI Sturza, Eric Van Rijs. Bem-vindo. Obrigado, Sinéad. De maneira geral, o mundo inteiro vê o mercado americano como muito forte, mas essa visão não é unânime. Por quê? Há duas visões diferentes no mercado. A primeira, a visão macroeconômica, de muitos economistas, porque a economia americana está melhor. Todos concordam que a taxa de desemprego está entre 5,5% e 5,7%. Então está melhorando. O crescimento também está melhorando, está acima de 3%. Mesmo que hajam diferenças dentro do comitê, o consenso é apostar que o primeiro aumento de taxas pelo Fed será em junho ou antes de junho. Os economistas acham que a economia está melhorando e que o Banco Central vai começar a aumentar as taxas. Então não é hora de apostar muito alto nos títulos. E você não deve comprar títulos. Essa visão acadêmica é agora guiada por outro parâmetro, que é a liquidez. Há bilhões de dólares de liquidez em todo o mundo. E os gestores de investimento, às vezes, são obrigados a comprar títulos. Os indivíduos, é claro, se eles puderem escolher entre títulos e equities, a maioria compra equities. Os indivíduos são como gotas d'água no oceano, porque os principais movimentadores dos mercados de renda fixa são os bancos centrais, companhias de seguro e fundos de pensão. Mesmo que eles não queiram comprar títulos, eles são obrigados, pelos regulamentos ou por diferentes procedimentos e diretrizes, a comprar títulos. O problema é que agora, em todo o mundo, os títulos estão muito caros e os rendimentos estão em quase zero, ou até mesmo abaixo de zero. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano podem cair dramaticamente? E o risco de deflação? Existe risco de deflação nos Estados Unidos, porque há risco de deflação na Europa e muitos investidores nos Estados Unidos e talvez alguns membros do Fed estejam com medo que a possível deflação europeia possa se espalhar para os Estados Unidos. Esse pode ser o motivo do Fed não ter reagido, porque o Fed disse que iria estabelecer uma política de taxa zero por um período considerável. E agora, eles removeram a expressão período considerável, mas eles disseram, vamos ser pacientes. A pergunta é, por que eles deveriam ser pacientes se tem crescimento e a taxa de desemprego está caindo? Se eles ainda estão sendo pacientes, isso significa que há outro parâmetro, o que me dá medo. É a inflação que está caindo. E quando a inflação cai para zero e vai para o território negativo, é o medo da deflação, com os baixos preços do petróleo, baixos preços de commodities, tudo isso. Então há o risco de deflação nos Estados Unidos. Eu gostaria de acrescentar que somos gestores de fundos e não economistas. A minha questão não é saber se vai haver deflação nos Estados Unidos. No final das contas, isso não é tão importante. Como gestor de fundos, eu tenho que administrar meu fundo. Tenho que ter alta performance para meus clientes. Então, a minha questão não é saber se vai haver deflação. No entanto, se os mercados acharem que vai haver deflação, eles irão se comportar como se houvesse deflação. Talvez não haja deflação nenhuma nos Estados Unidos, mas se em um período de 6 meses os mercados apostarem na deflação, mesmo que a deflação não aconteça, minha função é administrar meus fundos levando em conta esse medo da deflação. Você falou rapidamente sobre a Europa. Você acha que a flexibilização quantitativa na Europa e no Japão vai afetar os Estados Unidos? Exatamente. Há o problema da liquidez.
disappeared at the end of the year, to 2014. A flexibilização quantitativa terminou nos Estados Unidos no final de 2014, mas foi substituída pela QE europeia, que vai começar em março. A flexibilização quantitativa do Japão é enorme, quase 50% do PIB japonês. A QE japonesa pode ser, sozinha, o parâmetro que pode levar a taxa zero em todo o mundo. Porque os japoneses serão forçados a comprar títulos em quase todo o mundo. Mas você também tem a QE europeia, e isso é um ponto que favorece os títulos americanos. Por exemplo, você é europeu e quer comprar um título de rendimento de 10 anos. Você pode escolher entre um título alemão a 0,35% ou um título do Tesouro Americano de 10 anos a 2% em dólares. Se você aposta que o dólar vai continuar a subir, você fica com o título em dólares a 2%. É melhor que 0,35%. Se você for cauteloso, ou se você for obrigado pelos seus regulamentos a comprar em euros, você faz um hedge do dólar diante do euro. Você abre mão de cerca de 30 pontos base, mas você ainda terá um retorno de 1,7% contra 0,30%. Então a negociação é fácil. Você vai preferir favorecer os títulos americanos. E eu acho que muitos investidores institucionais irão comprar títulos do Tesouro Americano porque eles são baratos se comparados aos alemães e a outros títulos. Além disso, muitos de meus clientes estão relutantes em comprar títulos italianos ou espanhóis a esse nível de rendimento. Porque eles dizem, nós não somos burros, nós entendemos que os rendimentos estão tão baixos porque eles são membros da zona euro e o Draghi está atirando com uma bazuca. A QE é enorme. Ok, nós entendemos, mas nós não estamos preparados para comprar títulos BBB, como os italianos e os espanhóis, com rendimentos mais baixos do que os AAA dos Estados Unidos. Então, também uma ameaça à qualidade dos países periféricos da Europa, em relação aos títulos do Tesouro Americano. Este é um assunto fascinante. Obrigada pela participação, Eric. Muito obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim. Obrigada pela audiência e continuem conectados a Dukascopy TV. Até mais.